Olá, meu nome é Alan Leon e hoje nós vamos ter a segunda aula das teorias da administração. Na aula passada nós já estudamos as teorias clássicas, que têm como seus precursores ou como seus principais pensadores Taylor e Fayol, e agora a gente vai estudar as teorias que decorreram dessa teoria. A primeira teoria que vem logo depois é a teoria das relações humanas, que tem como seu principal pensador Elton Mayo. Como surgiu essa teoria? Ela surge da necessidade de corrigir a forte tendência da desumanização do trabalho. Então, a gente viu que nas teorias anteriores, os trabalhadores eles eram explorados pela carga de trabalho e pela metodologia de trabalho que eles utilizavam, o grau de especialização e a produção dentro de uma linha num processo produtivo. E aí surge a necessidade de humanizar e democratizar a administração. A administração ela para de ser pensada só dentro de um contexto empresarial, como otimização do lucro, e ela começa a ser pensada também no âmbito das pessoas, ou seja, os componentes da organização, os trabalhadores, os funcionários, como eles devem ser considerados quando a gente pensa em administrar, quando a gente pensa em como levar uma empresa, respeitando também os lucros e a otimização do ganho. E ela surge também do desenvolvimento das ciências humanas, da psicologia e da sociologia. Qual é a ênfase dessa teoria? É as pessoas. Enquanto as outras teorias eram focadas na organização, na produção, essas são nos funcionários, nas pessoas que são desenvolvidas. E seu enfoque é na organização informal, a motivação dos funcionários, os estilos de liderança, a comunicação e a dinâmica dos grupos. Entre os seus pensadores, o que começou a pensar nessa dinâmica e colaboração e humanização dos trabalhos foi John Dewey. Ele traz a filosofia pragmática. Ele começa a pensar o indivíduo de uma forma diferente. E aí ele é seguido por Kurt Lewin. Ele traz a psicologia dinâmica, trabalhando principalmente na formação das dinâmicas de grupo como a gente conhece hoje em dia. E seu pensador exponencial foi Elton Mayo. Ele realiza a experiência de Hawthorne. Essa experiência ela foi realizada dentro de uma empresa que na época produzia lâmpadas e foi analisando várias questões, questão de iluminação, quando se trocava a questão de chefia, quando se trocava o posto de trabalho, quando era dado benefícios como salário, quando era dado outros tipos de benefícios, como os funcionários eles se comportavam. E a conclusão dessa experiência torna os princípios básicos da Escola das Relações Humanas. Esse princípio, a gente traz, o primeiro princípio importante dessa escola é a integração social, ou seja, a produção é resultante da integração social e não só da capacidade física ou fisiológica do empregado. A interação do indivíduo e a atuação de indivíduo dentro do grupo, ele também auxilia a produção e também interfere de uma maneira positiva ou negativa dentro da produção de uma empresa. O segundo princípio é o princípio do comportamento social. Os indivíduos, eles não trabalham e não reagem isoladamente a um estímulo dentro da empresa. Eles respondem como membros de um grupo. Então, mesmo que o estímulo ele seja individual ou uma ação seja individual, a resposta ela é sempre dada pelo coletivo dentro da empresa. O terceiro princípio é a existência de grupos informais dentro da empresa. E esses grupos eles definem as suas próprias regras, eles definem os comportamentos, as formas de recompensa ou sanções sociais, ou também objetivos, mesmo que isso vá contra as políticas da empresa. Então, tudo aquilo que é criado dentro desse grupo informal ele deveria ser considerado no administrador para o desenvolvimento de uma política tanto voltada para os funcionários quanto voltada para o aumento de produção e produtividade da empresa. E o quarto são a importância das relações humanas dentro dessa organização, porque as ações elas são desenvolvidas pelo contato entre as pessoas e pelo contato dos grupos dentro da organização. Às vezes essas relações elas tinham
muito mais validade e muito mais eficácia do que o princípio de gestão ou o sistema de autoridade que a empresa tinha. Uma pessoa ou um determinado grupo tinha muito mais influência na decisão e na atitude dos funcionários do que a gestão e a chefia. O quinto princípio é o conteúdo do cargo. Durante a pesquisa, o Maio detectou que os funcionários eles trocavam de posição para variar a monotonia da execução de tarefa. Essas trocas elas eram negativas para a produção, para o nível de produção e para a quantidade produzida. No entanto, a moral do grupo era elevada. Os funcionários eles trabalhavam melhor, mesmo que, diante da especificidade de cada cargo, a produção ele fosse menor. A sexta questão e o sexto princípio era os aspectos emocionais. Ele levou em conta que os aspectos emocionais do comportamento humano passam a ter uma atenção especial dentro dessa análise. Então, não se poderia excluir do funcionário esses aspectos emocionais e a gente considerar apenas a função trabalhador dentro do indivíduo. Então, isso deveria ser considerado tanto no planejamento, quanto na execução, quanto no controle das atividades por parte da chefia. E aí, a Escola das Relações Humanas, elas trazem para a gente novas terminologias que até então não existiam. A primeira é motivação. Ela trata a motivação como a tensão persistente que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento visando a satisfação de uma ou mais necessidades. A motivação não era tratada como a gente trata hoje, esse conhecimento que a gente tem de motivação, ou as teorias que a gente tem. No entanto, eles entendiam que o funcionário ele poderia ser motivado a fazer alguma coisa diferente e produzir mais dentro de um contexto empresarial. E um contexto novo que eles trouxeram foi a liderança. Ele passa a conduzir pessoas rumo ao objetivo, utilizando a comunicação e as questões motivacionais. Então, o papel do gestor, ele deixa de ser apenas controlar o trabalho e cobrar dos colaboradores e passa a ser a função de liderar os funcionários em busca de um determinado objetivo. Aí a gente começa a ter a figura de chefe e começa a pensar na figura de um líder, ou seja, alguém que está levando o grupo ao desenvolvimento de uma atividade comum com um nível de eficiência positivo. Agora, surge a teoria neoclássica. O principal ícone da teoria neoclássica é o Peter Drucker. Essa teoria neoclássica, ela parte da teoria antiga que a gente conhecia como administração científica. A sua ênfase era na prática da administração pura. E ela resgata e traz todos aqueles conceitos que a gente tinha na administração científica que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. E ela parte da ênfase dos princípios gerais da administração. Ou seja, aquelas funções que a gente também já estudou. E ela foca, ao invés de focar na produção, ela começa a focar no objetivo da empresa e nos resultados que a empresa quer obter. E ela começa a ser depois o que vai ser considerado hoje como planejamento estratégico. Só que ela é caracterizada pelo ecletismo dos conceitos. Diferentemente das outras escolas, que os conceitos eram muito claros, as mentes que pensaram essa teoria neoclássica, elas começam a trazer uma grande quantidade de conceitos e que eles são interdependentes, mas eles se relacionam de algum modo. A teoria neoclássica, ela traz 3 aspectos principais dentro da organização. A primeira coisa é quanto aos objetivos. As organizações, elas passam a ser meios. Elas são órgãos sociais que visam a realização de uma tarefa social. Ela deixa de ser vista apenas como uma empresa que tem como objetivo a obtenção de lucro e ela passa a ter um papel social. Quanto à administração, a organização e as empresas entre si, elas podem ser diferentes quanto ao seu objetivo, aquilo que ela produz ou qual o enfoque que ela dá dentro do mercado, mas elas sempre são semelhantes nas maneiras de se administrar, ou seja, elas partem dos mesmos princípios e precisam das mesmas unidades de controle e os mesmos órgãos de relação e as mesmas funções da administração. E por último é quanto o desempenho individual.
é a eficácia das pessoas nas organizações à medida que os seus administradores agem. Então, a eficácia deixa de ser apenas uma função produtiva e passa a ter uma correlação com o papel que o administrador exerce dentro de uma empresa. E essa teoria, ela traz alguns princípios básicos que são resgatados lá da administração científica. O primeiro é a divisão do trabalho, ou seja, o funcionário ele deve realmente saber aquilo que ele tem que fazer e fazer apenas uma pequena etapa do processo produtivo. E também, consequentemente, a especialização. Ele deve ser muito bem e exercer muito bem aquela atividade que a liderança e que a chefia se propõe a fazer. E também ele estabelece níveis de hierarquia na administração. E essa hierarquia ela deve ser respeitada por todos os membros da empresa. E ela deve ser muito bem utilizada de maneira a criar um controle muito positivo dessa organização. E por último, a distribuição de autoridade e responsabilidade. Essa autoridade ela deve ser dividida entre os elos da administração, como a gente viu na aula passada. Então, a direção cabe um nível de responsabilidade e de autoridade. A gerência, outro nível. As supervisões, outro nível. E por último, no nível operacional, cabe apenas executar as atividades. Então, o controle ele deixa de ser realizado apenas pelo supervisor imediato e as decisões estratégicas deixam de ser apenas tomadas no seu nível de diretoria. E elas passam a fluir de uma maneira mais dinâmica entre esses agentes de acordo com a necessidade de cada uma das empresas. A próxima teoria é a teoria da administração por objetivos. Ela é um desdobramento da teoria neoclássica e ela também vem dos conceitos ensinados pelo Peter Drucker. A administração por objetivos, ela deriva da teoria neoclássica, ela se aproveita de muitos dos conceitos e muito da estruturação sobre o que foi desenvolvida essa teoria, só que ela começa a analisar a empresa não pelo foco da produção, não pelo foco da sua organização, e sim como uma empresa ela tem que ser focada em alcançar um objetivo. E ela entende que toda empresa ela tem que participar de um processo de entendimento dos objetivos de uma organização. A organização tem que saber aonde ela quer chegar, ela tem que saber quais são suas metas, para que ela possa desenvolver um planejamento correto que seja eficaz. E a partir daí, desenvolver todas as teorias para otimizar esses processos produtivos, os processos administrativos dentro da empresa. E a administração e os funcionários atuam para alcançar esse objetivo. Então, esse planejamento ele deixa de ser só da direção e a ação deixa de ser só da direção e ela é distribuída por toda a empresa. Então, cabe a todos os funcionários da empresa estar ciente de quais são os objetivos, de modo a trabalhar para que esses objetivos eles sejam alcançados. Quais são as principais características da administração por objetivos? A primeira característica é o estabelecimento conjunto de objetivos entre o colaborador e o seu superior. Então, os objetivos empresariais eles passam por todos os níveis hierárquicos, resguardadas as proporções de decisão de cada um. A segunda característica é o estabelecimento conjunto de objetivo para cada departamento ou posição. Então, mesmo que a gente tenha um objetivo geral para a empresa, os departamentos eles passam também e podem ter objetivos próprios. O terceiro é a interligação dos objetivos departamentais. Cada departamento e cada objetivo isolado ele tem que fazer parte do objetivo principal da empresa que foi definido lá em cima pelos diretores e pelos gestores. A quarta característica é a elaboração de plano tático e operacional com ênfase em mensuração e controle. Então, tanto os planos a nível de gerência e direção, quanto os planos a nível de supervisão e operacional, eles têm que ser submetidos à mensuração e controle. Por quê? Porque se ele não pode ser mensurado, ele não pode depois ser controlado. Como a gente vai saber qual é o ideal entre A e o B se a gente não tem pontos específicos para controle, para que a gente possa medir esse desempenho organizacional?
ou para saber se a empresa ela está indo mais próxima ao objetivo que foi designado. O quinto é a contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos. A empresa não precisa ficar estática. Uma vez planejado, uma vez colocado em operação aquele plano, se for necessário, a empresa deve refazer os planos sempre, refazer esses planos constantemente. Ela sempre pode avaliar desde metas globais quanto as metas individuais operacionais de cada departamento ou de cada linha de produção. E por último, a participação atuante da chefia com a participação dos staffs também. Então, tanto a chefia ela deve estar trabalhando de forma incisiva ou de forma atuante na elaboração dos objetivos, quanto o pessoal operacional deve estar fornecendo um apoio constante para essas empresas, de modo a que eles tenham todas as informações necessárias para o controle e organização desses objetivos. Agora, a gente vai trabalhar a teoria da burocracia. Ela foi desenvolvida principalmente por Max Weber. Weber, ele não era um engenheiro, ele não era um administrador, ele era um sociólogo. Então ele traz para a análise da empresa um modelo organizacional que considera todos os aspectos da organização. Ele pensa nos aspectos estruturais, ele pensa nos aspectos humanos, ele considera toda a complexidade da empresa e as suas correlações e também a interdependência de todos os fatores que atuam dentro dessa organização. Mas, qual que é a característica? Como ele não é sociólogo, como ele é sociólogo, ele não é administrador, ele tem uma visão macro, sem que não pensa necessariamente na efetividade daquilo que Taylor, por exemplo, analisava. E aí ele traz o que a gente chama de modelo burocrático. É um modelo que foi pensado para ser funcional dentro de um conceito amplo de aplicação. Segundo o conceito, a burocracia é um sistema ou modelo em que a estrutura ela é organizada através de normas escritas, objetivando a racionalidade, a igualdade de procedimentos. É muito aquilo que a gente vê hoje na administração pública. A gente considera que ela é um modelo burocrático. Isso está certo? Está errado? Na verdade, segundo Weber, seria um modelo mais adequado para a execução de qualquer tarefa. Por quê? Porque todos os procedimentos, todos os objetivos são baseados em normas que determinam como fazer. Aí ele cria um padrão de padronização das atividades, retirando a subjetividade do indivíduo dessa organização. E assim, essa organização ela passa a agir com mais eficiência em todos os meios que ela está inserida, tanto na produção, quanto no serviço, no acesso à informação ou administração dessa empresa. A teoria burocrática ela tem ênfase na estrutura da empresa e seu enfoque é na racionalidade e na adequação do meio para alcance dos objetivos. A gente tinha, por exemplo, na administração por objetivos, o enfoque era claramente nos objetivos. Agora, na teoria da burocracia, o enfoque é o meio para que a empresa pode alcançar um objetivo estabelecido. A teoria burocrática ela trabalha algumas funções. A sua principal função seria a previsibilidade no comportamento humano. Então, se existe uma lei que determina, ou uma regra que determina como essa pessoa deveria fazer aquela ação, então deixa de ter toda a subjetividade. A pessoa não pode agir da maneira que ela quer. Ela tem apenas a única opção. E aí, isso gera a padronização do desempenho dos participantes. Toda vez que a gente chega numa organização e pede um processo dentro de um processo burocrático, a gente sabe que aquilo sempre vai ser feito e deve ser feito daquela forma. Hoje a gente pode reclamar, falar assim, olha, não pode ser feito de outra forma, mas, segundo Weber, dentro de um processo burocrático, não pode ser alterado esse processo, uma vez que existe uma norma anterior que define como ele deve ser feito. Então, essa teoria, a teoria da burocracia, ainda é utilizada hoje em dia e ainda é utilizado principalmente nas repartições de serviços públicos e tem a sua utilidade. Agora, a gente vai passar e vai ver como essas questões elas podem cair no seu concurso. Vamos para as questões. Questão 2014, IBCF, CEPLAG, Minas Gerais.
Sobre o tema, leia as sentenças e assinale a alternativa correta. Número 1. A teoria geral da administração começou com ênfase nas tarefas, atividades executadas pelos operários das fábricas, por meio da administração científica de Weber. 2. A reação humanística surgiu com ênfase nas pessoas por meio da teoria das relações humanas, mais tarde desenvolvida pela teoria comportamental e pela teoria do desenvolvimento organizacional. Vamos agora fazer a correção da primeira questão. O enunciado da primeira questão, ele está correto. A teoria geral da administração, ela realmente começa com ênfase na tarefa por meio da administração científica. Só que como a gente viu nessa aula, não é Weber que traz a administração científica. Ela pode ser trazida ou por Taylor ou por Fayol. Então, essa alternativa está errada. Na segunda questão, a reação humanística surgiu com ênfase nas pessoas por meio das teorias das relações humanas, correto, e mais tarde desenvolvida pela teoria comportamental e pela teoria do desenvolvimento organizacional. Essas duas teorias a gente vai ver na próxima aula, mas essa questão 2 ela está correta. Vamos agora para as respostas. A. Apenas a afirmativa 1 está correta. Errado. B. Apenas a alternativa 2 está correta. Essa é a certa, as outras duas erradas. Essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.